16 de março, terça-feira, a turma AD03TA, Gestão Financeira Orçamentária, 15 horas e 56 minutos, ainda está cedo, o horário oficial é 16 horas e 10 minutos. Vamos ficar aguardando, enquanto isso vou fazer alguns testes. Vocês conseguem ver? Sim, professor. Ok. Então nós temos aqui, uma questão que é de liquidez, né? Observe as análises dos indicadores de liquidez abaixo. 1. Liquidez geral 2,5. Para cada R$ 1 de obrigações de curto e longo prazo, Professor, a tá na empresa... capa da apresentação. Ah, está na capa, desculpa. E agora? Agora sim. Tá, desculpa. É porque... Eu não sei porque, eu pensei que tivesse... Eu acho que tem que fazer um de cada vez. Tá aparecendo aí, Antônio? Sim, agora sim. Tá, ok. 1. Liquidez geral 2,5. Para cada R$ 1 de obrigações de curto e longo prazo, a empresa tem 2,50 de bens e direitos de curto e longo prazo para honrar seus compromissos. Há um excedente de 1,50. Portanto, a 1 é verdadeira. Tudo bem? Alguma dúvida ou não? Não. Tá. 2. Liquidez seca 0,70. Para cada R$ 1 de obrigações de curto e longo... Pera lá, entrou alguém. Só um minutinho que toda vez que eu ouço um barulho, é que tem uma pessoa que quer entrar, é o Pedro. Ok? Vamos voltar. Voltou? Alô? Alô? Oi, Voltou no professor. slide? Tá normal o slide? Sim, professor, tá, o slide tá aparecendo. Ok, beleza, obrigado. 2. Liquidez seca 0,70. Para cada R$ 1 de obrigações de curto e longo prazos, a empresa tem 70 centavos de bens de direito de curto prazo, sem contar o estoque para honrar seus compromissos. Há um déficit de 30 centavos. Essa aqui está errada. Por que essa aqui está errada? Por que ela é falsa? Pois é, foi até o que eu lhe mandei. Eu queria saber se o erro tá, porque se no início tá escrito que é de curto e longo prazo, quando na verdade é apenas de curto Exatamente. prazo. É só curto prazo. Exatamente. O seu Ah, raciocínio tá, está tudo bem correto. então. Então, 2 é falso, porque liquidez seca é só curto prazo. Lembra que a liquidez seca é ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante? O passivo circulante é curto prazo. Então, 2 é falso. 3. Composição do endividamento. Para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem 30 centavos de bens e direitos de curto prazo para honrar seus compromissos. Há um déficit de 70 centavos. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Essa análise da composição do endividamento, eu misturei com, como se fosse isso aqui é como se fosse liquidez corrente, tá? Eu peguei uma outra análise, eu misturei, né? Como é que seria a composição de endividamento? Para cada R$ 1 de recursos de curto prazo, a empresa ela tem 30 centavos, né, em recursos de curto prazo, ok? Então, isso aqui não tem nada a ver, né? Ou então o endividamento, apresentou um endividamento de 30 centavos, né? CCL, 4.000. O capital circulante líquido é positivo em 4.000. Isso significa que o capital que circula é próprio, tá certo. Capital circulante positivo é próprio, capital circulante negativo é de terceiros. E a quinta, endividamento de 30 centavos, para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem endividamento de 30%. Então, a alternativa correta é 1, 4 e 5. Posso partir para outra? Sim, professor. Ok. Vamos para outra. Esse aqui é de atividades. Empresa A, giro de duplicata receber 10 vezes. E a empresa B, O slide, giro... professor, tá no antigo Ah, ainda. desculpa. Eu tenho que voltar, né? Tá certo. Obrigado. E aí, voltou? Normalizou? Agora sim. Tá.
Então, a empresa A, o giro de duplicata a receber é 10 vezes. E a empresa B, o giro de duplicata a receber é 9 vezes. Né? A empresa B é mais eficiente na ótica do recebimento porque teve um giro de duplicatas menor. Então, a gente tem que lembrar a questão, o que é giro de duplicatas a receber? Giro de duplicatas a receber é o giro, é aquele prazo que o cliente dá para o cliente pagar, né? Ele vendeu a prazo. Então, vamos embora ver o que é mais eficiente, tá? Para você saber qual é mais eficiente, você tem que calcular o prazo de renovação. Deixa eu pegar um papel aqui, bora fazer. Ó, vamos lá. A empresa A, o giro de duplicatas a receber é 10 vezes. Quando você faz o prazo de renovação, você pega 360, divide por 10, significa que a empresa recebe em 36 dias. Correto? Correto, pessoal? Sim. Tá? A empresa B, o giro de duplicatas a receber é de 9 vezes. Quando você pega 360 e divide por 9, dá quantos dias? 40. 40 dias. Então, vamos lá. A empresa A recebe em 36 dias. E a empresa B recebe em 40. Qual é melhor? Receber em 36 ou receber em 40? Em 36. Em 36. Então, a alternativa 1 está errado, porque a alternativa 1 está dizendo que a B é mais eficiente e não é verdade. A mais eficiente é a A. Ok? Então, eliminamos a primeira. Tudo bem? Vamos para a segunda. A empresa A é mais eficiente, porque recebe 4 dias a menos. E é verdade. Então, a alternativa 2 está correta. Correto? A gente acabou de fazer o cálculo. A empresa A recebe 36 e a empresa B recebe em 40. Então, está dando uma diferença de 4 dias. Vamos para a terceira. As duplicatas a receber da empresa A giraram 9 vezes. Isso significa que a empresa concedeu, em média, 40 dias para que o cliente pague os compromissos provenientes das vendas à praia. Então, está certo. A terceira também está certo. Vamos para 4. As duplicatas a receber da empresa A geraram 10 vezes. Isso significa que a empresa concedeu, em média, 36 dias para que o cliente pague seus compromissos provenientes das compras a prazo. Aonde é que está o erro na número 4? Onde é que está o erro? Seria em compras no final? Exatamente, não é compras, é vendas a prazo. Porque o centro da análise é a empresa e não o cliente. Entenderam? Ok? Sim, professor. Tá? Então, a 4 está furada, não é a 4. Quinta, a empresa B é mais eficiente na ótica do recebimento porque recebe 4 dias a menos que a empresa A, certo? Então, isso, na verdade, é exatamente o contrário. A quinta está errada. Então, a resposta certa é a 2 e a 3. Tudo bem? Tudo bem, professor. Ok, vamos lá, vamos para a próxima. Análise horizontal, análise horizontal e análise vertical. Bom, então, considere os seguintes dados. Balanço patrimonial da empresa eu preciso estudar todos os dias. Ano 2019, ativo O slide, circulante. professor. Ah, desculpa. Cara, eu tô bem. Eu não sei por que ele não entra direto, né? Tem que entrar um de cada vez, né? Mas tá bom. Análise horizontal e análise vertical. Considere os seguintes dados. Tá? O ideal era você pegar esses dados e colocar no papel para ter um visual melhor. É o que eu vou fazer agora. Tá? Vou pegar no 2019. Ativo circulante, 15 mil. Ativo não circulante, 15 mil. Total, 30 mil. Passivo circulante, 5 mil. Passivo não circulante, 10 mil. Patrimônio líquido, 15 mil. Total, 30 mil.
Vamos agora para 2020. 2020. Ativo circulante, 10 mil. Ativo não circulante, 30 mil. Total, 40 mil. Passivo circulante, 10 mil. Passivo não circulante, 10 mil. Patrimônio líquido, 20 mil. Total do passivo, 40 mil. Beleza. Então, tá. Então, a pergunta é com base na análise horizontal. Então, o comando da questão, ele está falando, eu quero análise horizontal. Ok? Se eu quero análise horizontal, alternativa 1 está fora, representa 75% está fora, porque isso aqui é vertical. 2, o ativo circulante representa 50% está fora, porque é vertical. O 3, o ativo circulante teve um crescimento de 50%, tá? Tem que fazer, deixa eu ver, ativo circulante era 15 mil, ativo circulante teve um crescimento de 50%. Não, o ativo circulante não cresceu, ele diminuiu, né? Diminuiu. Então, as únicas alternativas que estão corretas é a 4 e a 5. O passivo circulante teve um crescimento de 100%, porque o passivo circulante era 5 mil, foi para 10 mil, e o ativo circulante teve uma queda, né, de 15 mil para 10 mil, teve uma queda de 33%. Então, as únicas corretas são as alternativas 4 e 5. Tudo bem? Pessoal? Sim, professor. O meu caso nessa foi porque eu não me atentei a isso de horizontal e vertical. Ah, tá, Mas acho que entendi. foi só isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum. Rentabilidade, vamos lá. A margem bruta, deixa eu colocar aqui, empresa... Desculpa, tem que voltar e voltar no slide atual. Acho que agora foi, né? Empresa Sim, A. professor. A empresa A, margem bruta, 0,50. Margem líquida, 0,20. Rentabilidade do capital próprio, 0,25. Empresa B de bola, margem bruta, 60. Margem líquida, 0,30. Rentabilidade do capital próprio, 0,50. Resposta certa é 1 e 4. Então, vamos lá. A rentabilidade da empresa B é mais eficiente. A rentabilidade da empresa B é mais eficiente. Olha, a rentabilidade da empresa B é 0,50 e a rentabilidade da empresa A é 0,25. Então, a rentabilidade é mais eficiente, né? Quanto maior, é melhor. Então, a número 1 está correta. 2. A empresa A terá o retorno do investimento em menor tempo, pois a rentabilidade do capital próprio é menor. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. A rentabilidade, qual vai ser o retorno do investimento da empresa A? Se é 0,25 quer dizer 25%. Significa que ele vai ter o retorno em 4 anos. Quando você pega 100% e divide por 25, dá 4 anos. Então, a 2 está errada. A empresa 3, a empresa B terá retorno de maior tempo, pois é maior, também está errado. Se você tem a rentabilidade de 0,50, é 50%, quer dizer que a rentabilidade da empresa B é de 2 anos, certo? E, finalmente, a quinta, a margem líquida da A é mais eficiente porque é menor, certo? A margem líquida não, desculpa, a 4, né? A empresa B terá retorno do investimento em menor tempo em relação à empresa A, que terá o retorno no dobro do tempo. Pois é, a empresa B vai retornar em 2 anos, e a empresa A vai retornar em 4 anos, que é o dobro. Então, a resposta 4 está certo. E a margem líquida na A é mais eficiente porque é menor. Mas aí é exatamente o contrário.
A margem líquida, quanto maior, é melhor. Portanto, as únicas alternativas corretas são a 1 e a 4. Ok? Vocês entenderam? Deixa eu sair daqui, Sim, professor. tá? Ok, pessoal? Então, vocês podem perceber que esse questionário, ele foi um questionário que exigiu de vocês entendimento. Não é nem decoreba e nem cálculo, é entendimento, ok? Quem puder, assista novamente todos aqueles vídeos e assista também as aulas síncronas, né? A aula síncrona, eu tenho uma explicação, eu dou uma explicação mais detalhada na aula síncrona. Inclusive, quando eu estava falando sobre os indicadores de atividades, eu falei muito claro, pessoal, quando a gente está avaliando os indicadores de atividade, nós estamos avaliando na ótica da empresa, certo? E não na ótica do cliente, não na ótica do fornecedor, na ótica do cliente, desculpa, na ótica da empresa, ok? Então, é muito importante que vocês assistam várias vezes, porque essas questões vão aparecer depois lá na prova, ok? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Eu posso passar para a matéria nova ou não? Pode sim, professor. Ok, beleza. Então, deixa eu tirar esse material. Só um minutinho que eu vou tirar esse material e a gente vai trabalhar com outro material. Ok, deixa eu ver se aparece aqui. Tá. Oi, Lívia, tudo bem com você? Você está ouvindo a gente, Lívia? Oi, Oi? professor, boa tarde, tô sim. Eu senti sua falta, Lívia. Você ficou, acho que 1 ou 2 semanas sem aparecer. Tá tudo bem? Tá tudo bem de saúde? Como é que é? Foram 2 semanas, na verdade. Não, por questão de saúde minha, não tem nada a ver. Ah, Só uns casos que aconteceram aí, não estava dando para mim, para entrar na plataforma para assistir aula, mas não foi nada demais. tá, mas tá tudo bem, né? Minha avó Ok? morreu. Oh, meu Deus, poxa vida. Ai, 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 meus sentimentos. Nossa, quantos anos Meus ela tinha, pêsames, Lívia? Lívia. 68. Ai, meu Deus, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Poxa, muito nova, né, Lívia? Muito nova, né? Sim. Poxa, meus sentimentos, viu? Pessoal, o professor Jairton é professor de vocês? Professor Jairton? Ou não? Mas vocês conhecem ele, né, professor Jairton? Hein, pessoal? O professor Jairton e o professor Adi, os dois estão com Covid, tá? Os dois, tanto o professor Adi como o professor Jairton. Eu vou pedir para vocês orarem, rezarem, tá? Para que eles possam restabelecer a saúde, tá bom? Bom, então vamos lá. Então vamos compartilhar aqui o grau de alavancagem operacional, tá? Vocês estão vendo a tela, sim ou não? Hein, pessoal? Tá dando para ver a tela? Sim, professor. Tá. A tela que vocês estão vendo é uma tela pequena, média ou normal, grande? Ele enche a tela do computador. Como é que tá? Tá cheia, tá toda. Tá toda cheia? Sim. Ok. Então eu vou mexer por aqui. Eu não vou nem mexer por outro lado. Ok? Então nós vamos falar hoje, vamos iniciar uma matéria nova chamada Grau de Alavancagem Operacional. Antônio, você pode ler, por favor? Antônio. Grau de alavancagem operacional. É a capacidade da empresa usar custos fixos para maximizar os efeitos das variações no LAGIR sobre os lucros operacionais. Quanto maiores forem os custos fixos operacionais, maior será a alavancagem operacional. Ok, então o que é alavancagem operacional? Alavanca é uma ferramenta que geralmente as pessoas usam
menos força para levantar algum objeto, né? Então, a alavancagem operacional consiste exatamente nisso. A empresa aumenta a produção, aumenta a operação, né? E esse aumento da operação, ele tem um impacto muito positivo sobre o lucro, né? Quanto mais a empresa produz e quanto mais a empresa vende, ela tem um lucro operacional, ele é maior do que o aumento das vendas, ok? A gente vai ver isso no exercício, tá ok? Vocês vão ver o exercício. Por que acontece isso? Por conta dos custos fixos, né? Como o custo fixo, ele é fixo, quanto maior a quantidade produzida, maior é o percentual do lucro, ok? Vocês vão perceber, por exemplo, que uma empresa aumenta a receita em 50%, mas o lucro é maior, o lucro é 60%, 70%, depende do custo fixo. Tá? Então, é o que nós chamamos de alavancagem operacional. Tá? Deu para entender essa minha explicação? Hein, pessoal? Sim ou não? Está meio confuso? O que vocês acharam da minha explicação? Tá confuso. Você pode explicar de novo, por favor? Então, eu vou explicar. Por exemplo, o que é alavancagem operacional? É a alavancagem que ocorre quando uma empresa aumenta a receita, quando aumenta a produção, né? Por exemplo, a empresa tem um determinado lucro, certo? Se ela aumentar a receita em 50%, se ela aumenta a receita em 50%, teoricamente o lucro não deveria aumentar 50%? Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Sim, professor. Né? Então, a receita, o faturamento aumenta 50%. Logo, o lucro tinha que aumentar 50%, não é verdade? Porém, não é isso que acontece na alavancagem operacional. A empresa aumenta o faturamento, ou a receita, em 50%, e o lucro é maior do que 50%. 60%, 70%, depende muito do exercício. Por que acontece isso? Por conta do custo fixo, certo? Ok? Bom, vocês vão entender melhor na prática, né? Isso aqui foi uma explicação teórica, na prática vocês vão entender. Tem alguns conceitos que nós precisamos entender para a gente entender a alavancagem operacional. Primeiro, qual é a diferença de despesa e custo? O que são despesas? Tá? Então, quem é que está com áudio? Quem é que pode ler? Gabriele, você consegue ler, Gabriele? Sim, Quem é que tem o professor. áudio? Então leia para a gente, vamos lá. Conceitos básicos. Despesas são gastos necessários para a geração de receitas, exemplos, despesas administrativas de escritórios, etc. Custos Ok, são obrigado. gastos. Não, tá bom, só despesas. Então, despesas são gastos necessários para a geração de receitas, tá? Geralmente, a despesa são aqueles gastos que não tem nada a ver com a fabricação do produto, ok? Então, são as despesas de escritório, as despesas administrativas, são chamadas despesas. E o que são custos? Leia aí, o que são custos? Custos são gastos com elementos do processo de produção, exemplo, matéria-prima. Tá? Então, quando a gente fala de custos, são os gastos que são utilizados na produção, ok? Então, por exemplo, você vai pegar por exemplo, uma matéria-prima. A matéria-prima é utilizada diretamente na fabricação de um produto. Você precisa da matéria-prima. Então, a matéria-prima, ele é um custo. Tudo bem? Beleza até aqui ou não? Quando você tem um gasto que gera receita, geralmente de escritório, é uma despesa. Quando você tem um gasto que é usado na fábrica, é um custo. Tudo bem?
Ficou claro o que que é despesa e o que que é custo, pessoal? Sim, professor. Sim, né? Ok. Se tiver alguém com dúvida, se manifesta aí no grupo, tá? Ou pelo chat, ou enfim, faça uma pergunta. Pode me interromper. Nós temos um outro conceito básico. Quem é que pode ler essa? Opa, entrou alguém. Toda vez que eu ouço um barulhinho, é porque entrou alguém na sala. Quem entrou foi a Berta. Ok. Tudo bem, Berta? Seja bem-vinda. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui conceitos. Quem pode ler essa frase, por favor? Sim, pessoal, vamos lá. Sem aglomeração, um de cada vez. Quem é que pode ler essa frase? Eu leio, professor. Ah, então leia, por favor. Despesas ou custos fixos são despesas ou custos que não estão atrelados à receita ou produção. Ou seja, vendendo ou não vendendo, produzindo ou não produzindo, os gastos não sofrem influência. Exemplo, aluguel do imóvel ou fábrica. Tá, ok, Lívia, muito obrigado. Tá? Então, o que que é despesa ou custo fixo? Ele é considerado fixo porque ele não está atrelado à receita. Tanto faz. Eu vou dar um exemplo para você. Aluguel, ele é fixo. Então, por exemplo, aluguel é R$ 5.000. Se a empresa faturar 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, não interessa. O custo fixo, ele não está atrelado à receita. Ele é independente da receita. Então, ele é sempre fixo nesse sentido. Entenderam? Entenderam? Ok? Entenderam o que que é fixo? Fixo é porque ele não está atrelado à receita. Ele não tem nada a ver com a receita. Vendendo ou não vendendo, o aluguel é o mesmo. Tudo bem? Tá? Inclusive, esse é o grande problema do shopping, né? Nós estamos tendo lockdown no Brasil inteiro e o aluguel do shopping, independente se o shopping está aberto ou fechado, o aluguel é fixo, né? Então, isso tem causado muitos transtornos aos lojistas. Ele vai ficar em lockdown, provavelmente a receita dele vai cair, vai ficar uma semana sem abrir a loja, né? Então, com isso, ele diminui a receita, mas o aluguel continua o mesmo. É por isso que o custo fixo, ele pode ser um grande vilão, se for muito alto. Tá bom? Ok. Alguém tem alguma pergunta? Eu posso ir para o próximo? Posso ir para o próximo? Pode sim, professor. Próximo. Obrigado. Leia aí, Antônio, por favor. Conceitos básicos. Despesas ou custos variáveis são gastos que estão atrelados ao faturamento ou à produção, ou seja, aumentam ou diminuem conforme a receita ou produção. Exemplo, matéria-prima. Isso, obrigado, Antônio. Então, uma despesa ou um custo que é variável é aquela que varia de acordo com a quantidade produzida. Exemplo, matéria-prima. Por exemplo, você vai fazer uma mesa, você vai gastar X prego, X madeira, né? Uma quantidade, você vai ter um custo para você fabricar uma mesa. Mas se você fabricar 10 mesas, você vai ter um custo maior, não vai? Vai ter que comprar mais madeira, mais prego, mais tinta, mais tudo, né? Então, o que que é um custo variável? É aquela que varia para mais ou para menos, de acordo com a quantidade produzida. Beleza? Beleza? Posso Sim, partir para professor. outra? Ok, ok, vamos lá. Aí nós temos aqui um outro conceito. Quem é que não leu? Quem é que pode ler? Por favor, alguém mais pode ler? Hein, pessoal?
Quem é que pode ler, por favor? Você quer que eu leia de novo, professor? Ah, leia, por favor. Tá bom, então. Conceitos básicos. Custos ou despesas fixas são fixas no total e variáveis por unidade. Exemplo: o aluguel de uma fábrica não sofre alteração mesmo que ocorra um aumento ou diminuição na receita. Eles não mudam no total, mas mudam por unidade aluguel de uma fábrica. Não, pera, aí tem uma pontuação aqui que tá pequena. Aluguel de uma fábrica, aluguel de uma fábrica 2.000 permanece inalterado independente da receita. No entanto, mudam por unidade. Se a empresa produz 100 unidades, o custo por unidade em relação ao aluguel será de R$ 20. Se a produção for de R$ 1.000, se a produção for de R$ 1.000, não, se a produção for de 1.000 unidades, o custo por unidade cairá para R$ 2 e assim sucessivamente. Tá, ok, obrigado. Então, deixa eu explicar para vocês. O custo fixo, ele é fixo no total, mas ele varia por unidade. Por exemplo, aí ele colocou aqui aluguel. Aluguel, no total, ele não muda, né? O aluguel, se for 2.000, independente da receita, se vende bastante ou vende pouco, se aumenta, se diminui, o aluguel, ele permanece igual, mas ele varia por unidade, quando você faz a seguinte comparação. Por exemplo, vamos supor que o aluguel é 2.000, né? Se você produz, ele está dizendo aqui, né? Se você produz 100 unidades, se você pega 2.000 e divide por 100, você tem um custo por unidade de R$ 20. Mas se você tem uma quantidade maior, o custo por unidade diminui. Se você fizer 1.000, né, o custo cai para R$ 2. Quanto mais você produz, né, o custo por unidade diminui. É por isso que as empresas ganham na escala. Quanto mais a quantidade produzida, menor o custo por unidade. Entenderam? Sim ou não? Entenderam? Sim ou não? Sim, professor. Quanto mais você vende, né, o custo por unidade sai mais barato, né? Porque, enfim, quanto maior a quantidade produzida, o custo por unidade diminui, tá? Bom, vamos para o próximo. Nós temos um outro conceito. Quem é que pode ler, por favor? Quem é que pode ler essa frase? Um de cada vez, para não ter aglomeração. Quem é que pode ler? Eu posso, professor. Ah, então tá, Gabriele. Leia lá para gente, por favor. Os custos e despesas variáveis são variáveis no total e fixas por unidade. No total, eles variam conforme a quantidade produzida e vendida. Exemplo: se cada cadeira tiver um custo de 20 parafusos, para produzir 10 cadeiras serão necessários 200 parafusos para produzir 100 cadeiras. Serão necessários 2.000 parafusos. Os custos mudam no total, entretanto, o custo da unidade de um parafuso continua o mesmo, 0,01 centavos, por exemplo. Tá, então tá. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: o custo variável, ele varia no total, mas por unidade ele é fixo. Ele exemplo aqui dos parafusos. Quanto mais você produz uma cadeira, uma mesa, maior é a quantidade de parafusos, correto? Então, no geral, ele varia. Mas o preço unitário de cada parafuso, ele permanece fixo, é 1 centavo, entendeu? Então, o custo variável, ele varia no total, mas no unitário ele é fixo. Entenderam, pessoal? Beleza? Ok. Vamos então para um outro conceito, que é o conceito de ponto de equilíbrio. Alguém pode ler esse conceito de ponto de equilíbrio? Quem é que pode ler, por favor? Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio.
Posso ler, professor? Então, leia, Antônio, por favor. Ponto de equilíbrio. Representa a quantidade que uma empresa deve produzir ou vender para bancar todos os seus custos fixos e variáveis. Nesse caso, a fábrica não tem nem lucro nem prejuízo. Tá, obrigado. Então, o ponto de equilíbrio é um parâmetro muito importante, né? Aquele parâmetro, ele já está dizendo, né? O que que é equilíbrio? É quando a empresa consegue pagar tudo que deve, tanto o custo fixo como variável, e não sobra nada, entendeu? Ele não tem nem lucro e nem prejuízo. Tá? Por que que é importante a empresa saber o ponto de equilíbrio? Alguém tem uma ideia? Por que que ele é importante? Hein, pessoal? Por que que é importante o empresário saber qual é o ponto de equilíbrio? O que que vocês acham? Para saber se ela não está sendo prejudicada, né? Creio que seja isso. Olha, a fibra, ela tem o levantamento dos custos, ela sabe quanto custa a energia, funcionários, professores, papapá, papapá. Então, a fibra, ela tem aqui um ponto de equilíbrio, tá? Então, eu não sei exatamente quanto é, porque eu não tenho acesso aos dados. Mas se eu tivesse acesso aos dados, se eu soubesse qual é o custo do curso de administração, eu saberia dizer, calcular para vocês qual é o ponto de equilíbrio. Mas digamos que o ponto de equilíbrio numa sala seja 20 alunos. Então a fibra sabe que se você tem uma turma abaixo de 20 alunos, a turma está dando prejuízo. Se a turma tem acima de 20 alunos, a fibra está tendo lucro. A turma de vocês tem quantos alunos? A turma de vocês? 17, se eu não me engano. Então, a turma de vocês é uma turma que dá lucro ou dá prejuízo? Prejuízo, A acredito, turma um de pouco, né? vocês provavelmente. Mas por que que ela mantém? É porque ela tem, por exemplo, uma turma no primeiro semestre com mais de 50 alunos. Os alunos... A turma do primeiro semestre tem 50 alunos, entendeu? Então, essa turma do primeiro semestre, ele compensa a falta de alunos do terceiro da tarde. Eu tenho uma turma de odontologia, que eu sou professor no curso de odonto, que tem 64 alunos. 64 alunos. Vocês acham que essa turma é uma turma lucrativa ou deficitária? O que que vocês acham? Lucrativa, e muito, né? Muito lucrativo, porque o curso de odontologia, a mensalidade é a mais cara da fibra, é 1.700. Bora ver a receita, quanto que a fibra ganha? Deixa eu ver. Só nessa turma aqui, eu tenho 60, digamos que todo mundo paga igual, não é verdade isso, né? Porque tem muitos alunos que têm desconto, outros têm fiéis, mas vamos lá, 64 alunos vezes 1.700, então só uma turma de odonto fatura para a fibra R$ 108.000, uma turma. Vocês acham que está acima do ponto de equilíbrio ou abaixo? Acima, né? Ok? Tudo bem? Então, isso aqui é o ponto de equilíbrio. A gente tem o conceito de ponto de equilíbrio financeiro e monetário. Vamos embora continuar. Nós temos aqui um exercício, ok? Quem é que pode ler esse exercício? Por favor. Eu leio, professor. Então leia, por favor. Uma determinada empresa apresenta um custo fixo de R$ 20.000. É 20 mil, né? Ela produz carteiras escolares e o custo da unidade é R$ 20 e é vendida por 30. Calcule o ponto de equilíbrio quantitativo e monetário. Ok, Lívia, muito obrigado, tá? Então, vamos lá. O custo fixo, eu acho que era bom se vocês pegassem papel e uma caneta. Todo mundo pegou papel, uma caneta? Sim, professor. Ok. Então, anota aí algumas informações. Coloca lá, custo fixo total 20 mil. Coloca lá. Coloca no papel, custo fixo total 20 mil.
Professor, peraí, Colocaram? só um momento. Tá. Tá, professor, pode falar. Tá, então tá, anota lá. Custo fixo total igual 20 mil. Colocaram? Sim, professor. Tá. Custo variável unitário, R$ 20. Custo variável unitário. O custo para produzir uma carteira é R$ 20, certo? Custo variável unitário, R$ 20. Tá? Pronto? Próxima. Preço de venda unitário, ou preço unitário de venda, R$ 30. Então, para fabricar uma carteira, ela custa R$ 20. E a empresa vende por R$ 30. Tudo bem? Tá tudo bem, pessoal? Me dê um retorno se está tudo bem. Tá tudo bem? Sim, professor, sim. Ok. Calcule o ponto de equilíbrio quantitativo e monetário. Tá? Bom, depois a gente volta isso aqui. Vamos ver como é que a gente calcula. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá? Então, o ponto de equilíbrio é o custo fixo total, né? É o custo fixo total dividido pela margem de contribuição. Custo fixo total dividido pela margem de contribuição. Ok? Tudo bem? Então, como é que calcula o ponto de equilíbrio? É 20 mil. O que é margem de contribuição? A margem de contribuição é o preço de venda unitário menos o custo variável unitário. O preço de venda era R$ 30. O custo variável é R$ 20. Então, quanto é 30 menos 20? Quanto é 30 menos 20? 10, professor. 10. Então, quando você pega 20 mil e divide por 10, então o ponto de equilíbrio é 2.000 unidades, correto? O ponto de equilíbrio monetário é só você pegar o quantitativo e multiplicar pelo preço de venda. O preço de venda não é R$ 30? Não é R$ 30? Então, 2.000, que é o ponto de equilíbrio quantitativo, vezes 30, é igual a R$ 60.000. Então, se a empresa produzir 2.000 unidades e faturar 30 mil, ela tem o ponto de equilíbrio, ela não tem nem lucro e nem prejuízo. Tudo bem? Tudo Sim, bem? professor. Tudo bem? Ok. Então, vamos para o próximo. Tá? Ele está dizendo para a gente calcular o lucro operacional para uma produção de 3.000 unidades. Ora, se eu vou produzir e vender 3.000 unidades, eu vou ter lucro ou prejuízo? Entenderam a pergunta? O ponto de equilíbrio é 2.000. Acima de 2.000, a empresa tem lucro. Abaixo de 2.000, a empresa tem prejuízo. Ora, se eu estou dizendo que a empresa vai produzir e vender 3.000, ela vai ter lucro ou vai ter prejuízo? Lucro. Lucro, professor. Ela vai ter lucro, porque está acima do ponto de equilíbrio. Se vocês fizerem o LAGIR, que é o lucro antes dos juros e imposto de renda, abaixo de 2.000, vai dar prejuízo, mas como é acima, vai dar lucro. Então, o LAGIR, que é o lucro antes dos juros e imposto de renda, é o mesmo lucro operacional. LAGIR e lucro operacional é a mesma coisa. Então, é receita total menos custos e despesas totais. Anotaram aí? Anotaram aí? Ok? Sim, professor. Beleza. Então,
Como é que a gente calcula a receita total? A receita total é o quantitativo vezes o preço de venda, né? Eu tenho 50 picolés. Se eu vender cada picolé a R$ 2, qual vai ser a minha receita total? R$ 100. R$ 100. Eu peguei 50 vezes 2, tá? Então, receita total é a quantidade vezes o preço de venda. Tudo bem? Tudo bem? Sim, Muito bem. professor. Como é que a gente calcula, como é que nós calculamos os custos e as despesas totais? Então, os custos e despesas totais é a somatória do custo fixo total mais o custo variável total. Vou repetir. O custo total é a somatória do custo fixo total mais o custo variável total. O custo fixo total já é dado no comando da questão, que é 20 mil. E o custo variável total é a quantidade vezes o custo variável por unidade, né? Uma carteira custa R$ 20. Quanto custa para produzir 3 mil? É só multiplicar, tá? Então, olha aqui a conta como é que fica. A receita total é o quantitativo vezes o preço de venda, que é 90 mil. O custo fixo total é 20 mil, já foi dado. O custo fixo, o custo não é fixo, não. O custo variável é custo variável total. Vou corrigir aqui, tá? É custo variável total, é 3 mil, que é a quantidade, vezes o custo variável por unidade, que é R$ 20, que é 60 mil. 60 mil mais 20 mil dá 80 mil. Portanto, o Lagir aqui é 90 mil menos 80 mil, que vai dar quanto? R$ 10.000. Tudo bem? Tudo Sim, beleza? professor. Ok, então vamos lá. Aí nós temos aqui, no comando da questão, o seguinte: calcule um novo Lagir com aumento de mais 50%. 50% em cima do quantitativo anterior. Então, o que você vai fazer? 50% de 3 mil é 1.500. Então, você vai pegar 3 mil mais 1.500, vai dar 4.500 unidades. Então, a mesma conta que você fez para 3 mil, agora você vai fazer para 4.500, ok? Então, a receita total é 4.500 vezes 30, que é o preço de venda, dá 135 mil, tá? O custo fixo total é 20 mil, já é dado. O custo variável total, aqui está certo, o custo variável total é o quantitativo, 4.500 vezes R$ 20, que vai dar 90 mil. Então, quando você pega 90 mil mais 20 mil, dá 110 mil. Aí, qual é o Lagir? O Lagir é receita total, 135 mil, menos 110 mil, que dá quanto? Dá quanto? Quanto é 135 mil menos 110 mil? Dá quanto? Hein? 25 mil, professor. 25 mil, beleza. Muito bem. Aí, nós temos aqui o grau de alavancagem operacional. Observe que o grau de alavancagem operacional é a variação percentual do Lagir sobre a variação percentual sobre as vendas. Vou repetir. Variação percentual do Lagir sobre a variação percentual das vendas. O que é a variação percentual? É a diferença. É a diferença. Quanto foi que variou de 10 mil para 25? 10 mil para 25 variou 15 mil, né? Você vai pegar o segundo menos o primeiro, né? 25 mil menos 10 mil variou 15 mil. Qual é a variação percentual? Aí você vai pegar 15 mil e vai dividir pelo 10 mil, que 10 mil é o primeiro Lagir, vezes 100. Então, nós temos aqui a variação do Lagir de 150%, certo? E a variação das vendas não precisa nem calcular, porque a variação das vendas de 3 mil para 4.500 variou 50%. Então, olha só que interessante, a receita, né, variou 50%.
mas o lucro variou 150%, ok? Então, o grau de alavancagem foi de 3 vezes. 3 vezes. Aí nós temos a famosa análise. Para cada R$1, desculpa, para cada 1%, estou tão acostumado com o real, né, que veio o real na cabeça, mas para cada 1% de variação percentual sobre as vendas, houve uma variação percentual no lucro operacional de 3%, ou seja, o grau de alavancagem foi de 3 vezes. O grau de alavancagem foi de 3 vezes. Ok? Então, vou parar aqui. Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam? Tá? Levanta a mão quem assistiu o vídeo. Levanta a mão quem assistiu o vídeo. Ok? Então, Berta assistiu. Eita, só a Berta que assistiu? Pois é. O ideal... Opa, a Lívia também assistiu. Então, ok. Tem uma... A Lívia também... Lívia levantou a mão. Ok. Antônio levantou a mão. Ok. Pessoal, dentro da plataforma, ele tem uma apostila que explica detalhadamente. Então, tem uma apostila lá. Tá? Vocês têm um vídeo. É curto o vídeo, acho que tem uns 5, 6 minutos. O vídeo está bem, modéstia à parte, está bem didático, né? E depois, eu vou pegar esse vídeo aqui, eu vou fazer uma pequena edição e vou gravar. Eu vou colocar no YouTube e deixar compartilhado aqui na sala de vocês, tá? Então, vocês têm todas as ferramentas para vocês estudarem, ok? Então, é importante que vocês estudem, tá? Eu vou, então, fazer a chamada e a gente encerra por hoje. Só um minutinho, por favor, que eu vou fazer a chamada. Só um minutinho. Vamos lá. Professor, uma dúvida em relação ao seu sistema de prova, tipo, formulação de questões, por exemplo. Quando for na sua prova, você vai fazer que nem você fez na atividade, tipo, você vai deixar tudo junto e vai deixar pra gente montar depois, como na atividade de balanço patrimonial, ou você vai colocar a tabela lá? Não, eu não vou colocar a tabela, porque o sistema que nós fizemos, ele não permite inserir tabelas, entendeu? Vocês vão ter que montar como eu fiz hoje, entenderam? Tá? Entendi. Tá, tudo bem, era só isso mesmo. Tá, ok, obrigado, Antônio. Eu vou fazer a chamada. Atenção para a chamada, vamos lá. Ana Evelyn, não. Antônio Edilson. Presente. Berta está presente, que eu sei. Daniela está presente. Enzo não. Gabriel está aí? Gabriel Sérgio está aí? Tá, né? Sim ou não? Tá, professor. Sim, Gabriel, professor, obrigado. Gabriele também tá. Larissa não. Lívia também tá. Luan não. Lucas não. Mel não. Pedro sim. Pedro está presente. Priscila não. Roberta não. Eu não vi o Tobias. Tobias não tá não, né? Não, professor. Tá, então, nós temos aqui na sala 7 pessoas. E aqui na frequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Então, vamos salvar a presença. Ok. Tá. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, me acione. Mande uma mensagem no Zap. Aqui na sala, façam perguntas, ok? É muito importante que vocês não tenham dúvidas, tá? E é muito importante que vocês estudem também, tá? Então, essa semana, a gente vai ver, na próxima aula, nós vamos fazer uns exercícios, na sexta-feira, mas aí, enquanto isso, assistam o vídeo várias vezes, ok? Deem uma estudada, tá? Na semana que vem, grau de alavancagem financeira, aí eu já vou colocar outro questionário. Então, de agora em diante, vai estar meio corrido. Vai ter 2 semanas um questionário, na outra semana, grau de alavancagem combinada e um questionário, e na outra semana, a prova. Ok? E a prova,
O questionário, vocês têm uma semana para fazer, é mais tranquilo. Mas a prova, ela é delimitada ao horário da aula. Então na prova vai ter horário para começar e vai ter horário para terminar, ok? Então é importante que vocês não venham com dúvidas na prova, é importante que vocês venham entendendo a matéria, ok? Se vocês tiverem dúvidas, assistam o vídeo várias e várias vezes, ok? Na plataforma tem todas as ferramentas para vocês entenderem a matéria, tá bom? No mais, a gente se vê na sexta-feira, a gente vai fazer uns exercícios, e a minha recomendação é que vocês tomem muito cuidado com essa variante. Infelizmente, o Brasil virou o epicentro da pandemia no mundo inteiro, né? E nós estamos com uma variante P1, que veio lá de Manaus, essa nova cepa, que é uma uma linhagem do vírus. Então, a gente tem que, na medida do possível, evitar sair, ok? Ficar em casa. Aproveite para vocês estudarem, galera, tá? Aproveite para vocês estudarem, colocar a matéria em dia, tá bom? No mais, tudo bem. Meus sentimentos para a Lívia, mais uma vez. A sensação de perda é uma coisa horrível, né? Uma tristeza enorme no coração. É só Deus mesmo para poder aliviar essa dor, né, que está todo mundo sentindo, com certeza. Tá bom? Então, boa tarde para vocês. Até sexta-feira, então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa tarde. Até sexta.